bem-vindos a mais uma aula de CNC, programação do torno, de linguagem Mach 9, e vamos dar continuidade aqui à programação com ciclos. Então nessa aula nós vamos começar a ver ciclos um pouco mais elaborados, né, do que aqueles dois ciclos mais simples, né, o G74 e o G75. Então nessa aula a gente vai falar sobre ciclos de desbaste, ou seja, onde eu tenho a matéria-prima, né, a partir de um cilindro eu tenho que desbastar em várias passadas, né, até chegar num perfil da peça. Bom, no torno, né, nós temos, na maioria dos tornos CNC, a gente tem mais de um ciclo para desbastar, tá? Então, o primeiro ciclo seria o ciclo de desbaste longitudinal. No Mach 9 é o G66. Aplicação: permite a usinagem de desbaste completa de uma peça no sentido longitudinal. Então, a ferramenta ela vai dar profundidade, né, o AP, no eixo X, né, no eixo do diâmetro, e vai desbastar longitudinalmente, né, no eixo Z. Vai afastar a ferramenta, vai retornar, vai dar um outro AP e vai desbastar de novo. Então esse é o desbaste longitudinal no sentido do Z. Requer subprograma. Este subprograma terá as coordenadas finais da peça. Então no Mach 9 o G66 vai precisar de um subprograma, porque esse subprograma vai ter aqui os pontos do perfil, né? Ou seja, o perfil da peça acabada vai estar nesse subprograma. Não é modal. E a sintaxe G66, e essas são os parâmetros X, Z, I, K. O U1 é opcional, o W, P e o F. O P é o subprograma, o F é o avanço de desbaste, né? Então vamos ver o que é cada uma dessas variáveis. O X e o Z é uma referência, o I e o K são sobre metal, né? O submetal no diâmetro, submetal no Z, o AP é o W, o subprograma, e o avanço, e depois eu vou explicar essa variável U1 aqui. O X, diâmetro de referência para o início do desbaste. Então esse ciclo ele precisa de um valor, né, como base para começar a desbastar. Então o X, se for uma usinagem externa, vai ser o maior diâmetro. O maior diâmetro de quem? O que for maior. Por exemplo, eu posso ter um caso em que o diâmetro da peça é igual ao do submetal. Então o maior diâmetro é o diâmetro da peça. Se tiver um submetal, né, é o diâmetro do submetal. Por exemplo, a peça acabada ela tem um diâmetro de 50, mas o material em bruto tem 55. Então esse X aqui é o 55 mais 4, e o menor diâmetro menos 4 para a usinagem interna. Z, comprimento de referência para o início do desbaste. Aqui o Z é o comprimento da peça mais 2. Esse comprimento da peça, na verdade, isso aqui está no manual da Home, mas seria a posição do zero peça, tá? Se o zero peça estiver na face da frente, né, na face da direita, não tem comprimento da peça, né? É só aqui o 0 mais 2. Se o 0 está atrás, se o 0 está atrás, na face traseira, aí sim é o comprimento da peça mais 2. Então esse resultado aqui se coloca no Z, esse resultado aqui se coloca no X. O I, sobre metal para acabamento em X, sobre metal para acabamento em Z. Porque isso é um ciclo de desbaste. Significa que depois vai ter uma outra operação para dar acabamento. Mas o acabamento da peça não é importante, então o I e o K deixa 0, e esse ciclo de desbaste vai terminar a peça, né? Ou seja, vai deixar ela pronta. O AP
Esse AP, essa profundidade, tá, é do diâmetro. Então, se eu programar W2, né, é 2 milímetros, então vai o ponto. Então W2 significa que o AP é 1, né? O AP na usinagem sempre é no raio. Então o W que é programado no diâmetro. P, nome do subprograma que contém o perfil da peça. E o avanço programado para o desbaste. O U1, pré-acabamento paralelo ao perfil. Mantém o submetal constante. Elimina os degraus da parte cônica. Então, se eu tiver uma peça que é cônica, se eu tiver uma peça assim que é cônica, então e aqui está o submetal, quando ele fizer o desbaste, né, ele vai dar o AP, vai sair e vai voltar, vai dar o AP, aí tem que parar aqui, né, vai sair e vai voltar, e assim por diante. Então aqui vai ficar uma escada, uma escadinha aqui na parte cônica, vai ficar esses degrauzinhos. Então, se eu escrever o U1, ele vai desbastar e no final ele contorna a ferramenta, eliminando essas escadinhas e deixando aqui o sobremetal constante, o mesmo sobremetal em toda ela. Não escreveu, vai ficar com esses degraus nas partes cônicas. Eu sempre utilizo. Observação. Deixa eu apagar isso aqui. Pegar aqui a borracha. Não permite a execução de mergulhos. Então significa que se eu tiver um perfil da peça, e nesse perfil da peça tem um canal, né, feito um canalzinho assim, então o G66 ele não vai conseguir fazer esse canal. Tá? Mas o canal tem que ser com bedame, tudo bem, mas mesmo que seja um canal que a ferramenta consiga mergulhar, né, tipo assim, um canal desse tipo aqui, o G66 vai ter que desbastar reto aqui, tá? Essa entrada aqui, tá, eu tenho que fazer depois. Então o G66 não permite a ferramenta mergulhar. Então é o perfil e aqui tu tem que programar esse ponto, depois tem que programar esse ponto aqui e isso aqui fazer depois do G66. No subprograma, o último ponto em X deve ser igual ao diâmetro da peça em bruto. Ao final do ciclo, a ferramenta retorna ao ponto inicial. Um exemplo. Então aqui eu tenho material, ó, o material está igual a 90, né? Então eu não preciso desbastar isso aqui. Tá? Eu tenho que desbastar, eu vou colocar ali em cima, né? Eu tenho que desbastar isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser desbastado. Então como é que ficaria? O programa 20 é o principal, aí tenta aquela parte inicial, troca de ferramenta, velocidade de corte constante, tá? G96, S100, o limite de rotação. Essa velocidade vai ser usada para desbastar, tá? 94Z2, essa posição aqui, 94Z2, não é obrigatória a seguir aquela regrinha, maior diâmetro mais 4, comprimento da peça mais 2. Eu costumo usar, né, nessa posição aqui, ou seja, eu já trago a ferramenta para o ponto calculado aqui, ó, o maior diâmetro é 90, então 90 mais 4, 94. O zero está aqui na face da direita, o comprimento da peça que não tem é 0 mais 2, então Z2, aqui está faltando um pontinho. Então a ferramenta vai vir para cá, ó. A ferramenta vai ficar mais ou menos por aqui, ó, no diâmetro de 94 e 2 afastado da face. Então vou botar o pontinho aqui de novo, tá? A ferramenta está aqui.
G66, X94Z2, né? Aquela continha mais 4 mais 2, submetal no I, submetal no Z, então aqui vai ficar, ó, I1, tá? Vai ficar um submetal aqui, ó, de 1 milímetro no diâmetro, e K03, então nessa face aqui, ó, nessa face aqui vai ficar 03. Vai tirar as escadinhas, né? Tá escrito U1, W3 é o AP, né? Então ele vai tirar aqui passes de 3 milímetros no diâmetro. O subprograma é o P21 e vai desbastar com esse avanço aqui. Então essa linha 120, a ferramenta vai dar um passe, vai voltar, vai dar um passe, vai dar um passe. Então ela vai demorar um certo tempo para terminar, tá? Então ela vai dar um passe, vai dar um passe, vai dar um passe. Tem o 1, ó, tem o 1, então ela vai, depois que dá todas as passadas, ela vai contornar a peça para tirar os degrauzinhos, né? Tirar os degrauzinhos. Terminou o G66, ela volta para cá, tá? Ela vai, quando terminar o G66, ela volta para 94Z2. O que vamos fazer depois disso? Acabamento. Então o acabamento pode ser feito com a mesma ferramenta ou trocar a ferramenta, né? Se eu trocar a ferramenta, depois aqui na linha 130 eu tenho que providenciar a troca, né? Cancela essa, leva para o ponto de troca, chama a nova ferramenta, programa nova velocidade de corte, né? Aproxima aqui e faz o acabamento. Posso também fazer esse acabamento com a mesma ferramenta. O que eu preciso fazer depois do G66? Depois do G66 eu preciso alterar a velocidade de corte, né? Essa velocidade de corte aqui no acabamento tem que ser maior que a do desbaste. Eu também tenho que programar um novo avanço. Esse avanço aqui, via de regra, é menor, né? Lá aqui eu desbastei com 0,25, eu vou desbastar com 0,1. Também a ferramenta vai estar aqui. Bom, quais são os pontos, né? Quais são os pontos do perfil, né? Eu tenho que começar por esse ponto aqui, ó. Esse ponto, aquele, aqui no chanfro, esse, aqui e aqui. Esse aqui é o último ponto. Então, quando eu chamar o subprograma, a ferramenta vai vir daqui até lá em G1, né? Até lá em G1. Então aqui, ó, eu já vou colocar ela rapidamente para X32. Então ela está aqui, então ela vai em G0 até aqui, ó, até 32. Ah, por que 32? Porque é 40 menos duas vezes aquele raio, 40 menos 8. Então a ferramenta posicionou lá e ligar a correção de raio, porque agora é acabamento, correção de raio à direita. E para fazer o acabamento é só chamar o subprograma. Então veja só que interessante, ó. O P21 ele vai servir no G66 para fazer o desbaste, e o P21 vai ser usado depois para dar o acabamento, porque o P21 tem todos os pontos do perfil. Então não preciso escrever de novo. P21, então a ferramenta já está lá. Então no P21 tem que ter uma linha que vai encostar aqui, vai fazer esse raio, vai tornear, vai facear o chanfro, vai tornear, vai fazer esse cone, vai facear e vai fazer o chanfro, tá? Então isso tem que estar no P21. Quando voltar aqui para o principal, né? Quando voltar para o principal, a ferramenta vai estar aqui, ó, né? Vai estar aqui, então aqui, ó, cancela a correção de raio, afasta ela do diâmetro, né? Para essa correção de raio aqui ter efeito, e encerra o programa, faz outra operação, tá? Então aqui é um exemplo de desbaste e acabamento com a mesma ferramenta. O subprograma, ó, o P21, né, que é um arquivo separado, ó, qual o primeiro ponto dele? O primeiro ponto dele é aquele ponto lá, ó, G1 X32 é 0. Segundo ponto é esse aqui, fazendo um raio, ó, um raio anti-horário, G3 X40 Z-4 raio 4. O outro ponto é esse aqui, Z-10 G1
Z menos 10, x48 que é do início do chanfro, porque 50 menos 2, 50 menos 11 é o chanfro, aqui é menos 20, aqui vai ser menos 30, 70 em x, depois aqui vai ser 90 menos 4, 86, e esse pontinho aqui é 90 menos 32 e M30. Aqui o material em bruto combinou, né? O bruto tem o mesmo ponto que a peça. Se o material em bruto fosse maior, tá? Se ele fosse maior, esse x90 Z32 é esse ponto aqui. Eu teria que acrescentar mais uma linha e colocar esse ponto aqui, ó, né? Tem que colocar o x do material em bruto. Aqui nesse exemplo os dois são o mesmo, mas se o diâmetro for maior tem que acrescentar aqui, tem que acrescentar esse x aqui. Um exemplo com usinagem interna, tá? Então na usinagem interna, primeiramente a gente vai ter que furar, né? O programa 30, o principal, eu não vou mostrar aqui a furação, tá? Mas eu primeiro tenho que fazer esse furo aqui, tá? Tem que furar isso aqui, não consegue tornear interno se não tiver furada a peça, então tem que fazer esse furo de 30 e o ciclo de desbaste, né? O G66 vai desbastar isso aqui, né? Vai desbastar isso aqui, né? É o que tem que desbastar. Então aqui no meu programa já está já estou considerando que está furado, já vou começar direto no G66, ó. G96, a velocidade de corte de desbaste, o limite, e aproximei, aqui está faltando um pontinho, aproximei em 26,2, porque 26 eu já fiz aquela continha, né? É desbaste interno, o x30, que é o menor diâmetro, né? O diâmetro do furo, x30 menos 4, 26, o comprimento da peça mais 2, o zero está aqui, então é Z2. G66, x26 e E2, né? Os pontos de referência, o sobremetal, o 1 para eliminar as escadas, o AP, o subprograma e o avanço. Então, com esse ciclo aqui, a ferramenta interna, né? A ferramenta interna aqui, ela vai desbastar isso aqui. Vai desbastar, vai tirar os degrauzinhos e vai voltar para cá. Depois do subprograma, considerando que eu vou usar a mesma ferramenta, aumenta a velocidade de corte, diminui o avanço, né, de 100 para 150, de 0,3 para 0,08. Aproxima a ferramenta porque ela está lá, né, no x26, então traz ela em G0 para esse ponto aqui, o ponto aqui do chanfro, que é 83. Liga a correção de raio, que agora a usinagem interna vai ser invertido, né? Vai ser G41, e chama o subprograma, né? O subprograma, a ferramenta vai encostar ali, vai chanfrar, vai tornear, vai facear, né? Vai tornear aqui, vai fazer esse cone e vai parar aqui. Esse aqui é o último ponto do sub. Vai voltar para cá. Quando voltar para cá, cancela a correção, afasta a ferramenta. Agora afastar a ferramenta é vir para cá, né? É diminuir o diâmetro de 30 para 28. Afasta a ferramenta para fora da peça, né? Z5, e encerra o programa, faz outra operação. O subprograma, o P31, então ele vai ter o primeiro ponto, é esse ponto aqui, ó, x83 é 0, tá? É 80 mais duas vezes o chanfro. Depois é 80 menos 1,5, que é aí o chanfro ali, né? Chanfrou. Depois vai tornear em Z menos 15, ó, menos 15, então ele vai tornear até aqui. Depois ele vai facear até aqui. Aqui tem um chanfrinho de 1 por 45, então esse diâmetro é 50, 50 mais 2, 52. Aí tem que fazer o chanfro. 50 menos 16, então ele chanfrou. Depois ele torneou para cá até 25, Z menos 25. Depois ele vai tornear
tornear para cá, né, no x30z50, x30z-50, e acabou o subprograma. Então, terminou o subprograma, ele volta para cá, né, aumenta a velocidade de corte, diminui o avanço, posiciona, liga a correção, chama o subprograma. Daí ele vai dar o acabamento com maior velocidade de corte e menor avanço, né? E aí, daí depois volta para cá, cancela, afasta, afasta. Um exemplo de usinagem interna. Bom, nós temos também um ciclo que se chama desbaste transversal, que é o G67. Então, ao invés dele tornear no sentido do comprimento, né, do eixo longitudinal, né, o AP seria assim, né, ele vai tornear assim. O G67 é o contrário, ele dá o AP no eixo longitudinal e faceia, né? Então, transversal, então ele vai facear. Aí ele retorna AP e faceia. Então ele trabalha sempre no sentido de facear. Requer subprograma, não é modal, tudo igual. Sintaxe, ó, G67, X, Z, I, K, U, W, P e F, as mesmas variáveis, ó. Então, um exemplo. Então aqui tem o material em bruto, né? Material em bruto. Então aqui vai dar traz a ferramenta para cá, faz os mesmos cálculos ali, mais 4 mais 2, tá? E ela dá o AP e faceia e retorna, dá o AP e faceia e retorna. Quando é que é mais interessante usar esse ciclo do que o outro, né? Qual é o que é o mais, vamos dizer assim, produtivo? Se eu tiver uma peça que tem um grande diâmetro, tá? Um grande diâmetro, e o comprimento dela é pequeno, né? E o meu perfil tá aqui, ó, assim, ou seja, o comprimento no facear é muito maior do que esse aqui no eixo Z, tá? Então é mais produtivo usar esse ciclo aqui, ou seja, ele vai fazer isso aqui muito mais rápido faceando do que torneando, assim, o G66. Posso usar os dois, mas um vai ser mais, né, eu vou ganhar tempo. O subprograma tem a mesma lógica, tá? O subprograma é os pontos da peça. Utilizando o subprograma P30 para acabamento, né? Então tá aqui o G67, faz aquilo que eu fiz no outro exemplo, né? Posiciona, correção, velocidade, avanço e chama o subprograma. E um último ciclo de desbaste, que eu não vou entrar em muitos detalhes, se vocês quiserem se aprofundar, né? Me mandam um e-mail. Paralela ao perfil, permite a usinagem de desbaste completo de uma peça em um só bloco, em uma linha. Este ciclo é específico para peças fundidas e forjadas, pois a ferramenta segue sempre o percurso paralelo ao perfil. Bom, aqui é aquela situação em que a matéria-prima, né, não é um cilindro. Cilindro 66 e 67, ou eu torneio assim ou eu torneio assim, né, o desbaste. Isso aqui é o caso em que a gente tem um material em bruto, né? O material em bruto ele já segue o perfil da peça, né? Aqui está o material em bruto e a peça está aqui, a peça acabada está aqui. Então isso aqui é característica de peça que é fundida ou que é forjada. Então se o material em bruto é assim, eu não posso usar o 66 e 67 porque o 66 vai trabalhar aqui, ó. Então vai trabalhar no vazio. Então tem que ter um ciclo de desbaste que vai desbastar isso aqui, mas vai contornando a peça. O 68 pode ser utilizado de duas maneiras: torneamento, né? Torneamento externo ascendente, ou seja, ele começa de baixo para cima, e o interno descendente, de maior para o menor. E faceamento externo descendente, ele vai trabalhar
nesse sentido para lá, assim. Isso tudo depende da geometria da ferramenta, né? Se tu pode fazer, qual é o sentido que tu vai usar. O resto é tudo igual, não precisa de um subprograma, não é modal. G68XZIKIWPIF. Tem uma variável diferente aqui, que é a variável E. Tá? Então aqui, ó, aqui tá torneando, né? Como é externo, ele é ascendente, ele começa de baixo para cima. Aqui é externo e faceando, então ele é descendente, ele vai daqui para lá. Então tá aí os 3 ciclos de desbaste no Mach-9 66, 67 e 68. Obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.